Vejam como então Marcos registra a informação. Ele nos dá uma pista para que então compreendamos esta expressão. Como está no texto do Evangelho de Marcos 13, 14, assim pois. Quando, pois, virdes a abominação da desolação situada onde não deve estar, então há uma pista que aí se põe. A pista é que esta situação abominável e desoladora, ela então estaria situada. O verbo situar é pôr em, aponta para lugar, não aponta, por exemplo, para uma situação do ponto de vista de pensamento, de uma reflexão. Se situa aí, não é isso? Está apontando, portanto, para lugar. Em outras palavras, Marcos está dando uma pista que Mateus não deu. E como eu lhes disse, a forma de estudar Mateus 24 é a gente, portanto, não ver o texto de Mateus 24 exclusivamente pelo capítulo 24, mas entender que o capítulo 25 é uma exposição do capítulo 24 e que há uma série de parábolas que Jesus conta explicando Mateus 24. Então, seguindo esta ordem de então comparação de texto com textos, qual é, portanto, a palavra, eu diria, importante para nós aqui a partir de Marcos? O verbo, portanto, situar, e ele ainda diz algo muito sério, que embora isso possa estar lá, não deveria estar. Então, o que está em determinado lugar que não deveria estar? E aí ele conclui dizendo, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Aqui há algo particular para os adventistas do sétimo dia. Ora, se a pista é, deveríamos olhar para o tempo, condição, portanto, temporal. Quando o que? Virdes algo que vai estar situado numa, então, geografia tal, que quando isso ocorrer, ao invés de ficarem ali, fujam. Então, Jesus está narrando um episódio que viria no tempo. E aqueles que estivessem vivendo na ocasião, quando o episódio chegasse, deveriam tomar uma posição de fuga. E aí eu faço uma pergunta para respondê-la, talvez não hoje, amanhã. Há algo paralelo com os adventistas do sétimo dia? Teremos de algum momento, essa é a segunda pergunta, abandonar tudo e fugir? O Senhor deu algum sinal para a igreja adventista do sétimo dia para quando fazer isto? Quando? Elemento temporal? A resposta é positiva, mas a gente vai ver isto com textos e diversos, portanto, os textos bíblicos e do Espírito de Profecia nos apresentando quando é que a igreja terá que tomar essa posição. Sem pânico, sem medo, porque o Senhor há de conduzir a sua igreja. Voltemos para Daniel, porque a pista de Marcos foi importantíssima. Você e eu precisamos atentar que quando olhássemos para determinada situação, deveríamos estar concluindo que algo ocorrera e que não deveria ter ocorrido. Está no lugar que não deveria estar, mas está. E aí vem o detalhe. A que se refere Daniel, capítulo 9, venha comigo. O versículo que eu gostaria que você atentasse é o 25. Observa a expressão de quando Jesus, portanto, fizer a referência, de onde ele se volta para que os discípulos fossem buscar a expressão. Ele diz assim, reitero o texto, Daniel capítulo 9, versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido, ao príncipe 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão mas em tempos angustiosos. Observe que o elemento aqui importantíssimo neste verso tem a ver com a expressão angústia. A reconstrução, portanto, de Jerusalém dar-se-ia sob circunstâncias adversas. Isso nós não podemos esquecer. Agora, vejamos o que está escrito no versículo 27, daí do mesmo capítulo. Ele, a quem se refere, ao ungido, a Cristo,
Observem, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações. Virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Voltem para o versículo agora 26. Observem a expressão que aí se põe. Depois das 62 semanas, será morto um ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E agora vejam, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então, no texto de Daniel, as duas expressões que Jesus utilizou em Mateus, capítulo 24, versículo 15, elas estão atreladas a um instante, portanto, de sofrimento. Então, a abominação e a consequência, a desolação, ela está vinculada à situação assim. Primeiro, se não ocorrer, portanto, a abominação, não haverá desolação. Portanto, em outras palavras, uma palavra é determinada por outra e é intimamente dependente. Pastor, não entendi muita coisa até agora. Então vamos fazer a primeira síntese inteligente. Jesus está dizendo para os discípulos: olhem, quanto à primeira pergunta, se não haverá então de minha vinda, resolvido. Quanto à situação de quando estas coisas que eu dissera, não ficará então pedra sobre pedra que não sejam derribadas, quanto a estas, Jesus passa agora a explicar. Quando vocês virem, portanto, a abominação da desolação, daquilo que falara o profeta Daniel, quem lê, entenda. Entendeu o quê? Que a situação que demarca ao que eu dissera que cairia pedra sobre pedra é aqui, Jerusalém. O texto de Daniel está apontando para o momento posterior à então morte de Jesus. Portanto, o que estava por vir não ocorreria enquanto Jesus estivesse vivo. Voltem a Daniel, acompanhem exatamente isso. Na metade da semana ocorre algo. E vejam o que é dito: na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa da abominação, ou das abominações, virá o assolador. Quem seria este que viria a assolar o ambiente ao qual, portanto, o cordeiro ali seria sacrificado? E que destruição ocorreria neste marco que Jesus aqui põe? Para que nós entendamos isto, vamos buscar uma outra pista. Venha comigo ao Evangelho de Lucas, capítulo 21. E aí faremos a segunda síntese inteligente, para a gente começar a largar a percepção do que está por vir para esta igreja. Lucas, capítulo 21, versículo 20. Lucas, capítulo 21, versículo 20. Olha a pista que Lucas nos dá. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, ao que se refere Lucas neste ponto? A pista é: Jerusalém está cercada de exército. Vamos convergir os versos. Marcos diz: está ali sitiada ou situada, mas o lugar onde está não deveria estar. E isto é tomado por Jesus como sendo algo que tem uma característica, portanto, de abominação. É abominável o que está acontecendo em relação ao ambiente chamado Jerusalém, e que a pista era: sitiou Jerusalém, fujam, porque ela não será defendida. E aí vem o detalhe: como os discípulos então responderam a isso? Educando e ensinando o povo que o Senhor havia dado um sinal
E o sinal que representaria a iminente destruição de Jerusalém é quando algo externo, nas asas das abominações, viria, e este então iria assolar o ambiente. A quem se refere a expressão? Ao general que cuidou exatamente desse instante, Tito Vespasiano, que foi exatamente o que sitiou Jerusalém para tomar a decisão de destruí-la. E houve algo aqui que eu vou narrar para vocês, depois eu vou apresentar nos textos do Espírito de Profecia, que é muito solene. Nos dias que antecederam a destruição de Jerusalém, um profeta, que não é retratado na Bíblia, passou exatamente gritando em Jerusalém. Isso está no Grande Conflito, página ali 29, primeiro capítulo do Grande Conflito. E aí Ellen White vai tratando que o Senhor, portanto, usou um profeta naquele instante para avisar a Jerusalém que estava no momento, portanto, de sair. Mas o povo não deu ouvido. E a voz do profeta é: ai, ai, ai de Jerusalém, ai dos seus moradores, porque a sua última noite chegou. E naquele instante, não era Tito que estava sitiando Jerusalém, era então um outro general chamado Sestio, que havia vindo, portanto, da região da Mesopotâmia. Em razão de o inverno estar se aproximando, ele então resolveu, diz Ellen White, sem nenhuma explicação aparente, recuar, porque o inverno estava se aproximando, e na ideia de Sestio era: se formos lutar nesse período de tempo, é possível então que a gente perca a batalha. Recuar. Quando recuaram, uma semana do recuo foi o sinal para que então o povo de Jerusalém fugisse. Nós vamos ler algo aqui que o Senhor disse assim: orem para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Aí você vai para as páginas da história universal e você lê exatamente que o cerco de Jerusalém não ocorreu no inverno e não ocorreu no sábado. A profecia se cumpre literalmente. Vem a pergunta, que é a terceira que eu estou formulando para respondê-las. Seria algo paralelo para os adventistas do sétimo dia, para o que está por vir? Teremos então de fugir no momento que não seja sábado e que não pode então cair em alguns territórios, eu diria, situação de inverno, de chuva? Como que será? Pensando no ponto de vista macro, o mundo. Aí alguém então diz assim: mas pastor, os hemisférios são distintos. E eu sei, conheço um bocado de geografia e de astronomia. Mas o detalhe é que na mão poderosa do Senhor, você não pode esquecer que Ele é o Senhor de todas as coisas. Se Ele fez parar o sol, Ele também é capaz de parar qualquer outra coisa que envolva, portanto, eu diria, a situação de estações. Nós não podemos estar lidando com então o soberano a partir de uma ideia geográfica. À luz, portanto, da situação da astronomia, impossível que a Terra pudesse então ter parado e a batalha ter se estendido um tempo a mais. Mas quem criou tem autoridade para isso. Então você deve se lembrar que nem todas as coisas que a ciência de alguma forma procura eu diria, confrontar, nós temos de atentar de que o Senhor está acima de todas estas coisas que o mundo limitou. Daí, por que estou entrando neste pormenor? Para que você se lembre que o sinal foi este: viram, portanto, Jerusalém sitiada, corram. Sesto recua. E aí manda uma informação para o imperador de que então não iria continuar na investida, porque no olhar dele não era adequado fazê-lo num período que estava próximo ao inverno, e a batalha podia então redundar em alguma coisa mais longa. E aí foi substituído. É neste ponto que aparece na história então o Vespasiano, o Tito Vespasiano, porque é ele que lidera. O Tito tinha uma amizade muito forte com então o líder do Sinédrio na época.
E, historicamente, o Tito tinha um caso particular de amor com uma filha de um dos sacerdotes de época e mandou um recado. O recado foi que então os judeus se rendessem, porque ele não tinha interesse nenhum de invadir Jerusalém. Mas um soldado, meio atrevido, sem então se submeter ao comando de Tito, incendiou, portanto, uma flecha e atirou-a em direção ao santuário. E essa flecha, portanto, quando atingiu as cortinas do santuário, começou a entrar um fogo que não tinha controle. E a partir daquele momento, os judeus passaram a entrar em uma pavorosa. Quem escapou? Todos os que obedeceram à voz da orientação dos apóstolos. Mas todos os demais judeus que não obedeceram à orientação perderam a sua vida. Flávio Joséfos, em um dos livros mais impactantes da história dos hebreus, intitulado História dos Hebreus, registra que naquele dia morreram mais de 1 milhão de judeus. Porque acreditavam que o santuário era intocável e inviolável. Mas o Senhor disse: vossa casa ficará deserta. No ano 70, a profecia se cumpriu. E todos os que então se submeteram à orientação do Senhor fugiram para Pela, fugiram, portanto, para a região da Judéia, fugiram, portanto, para a região ali de Lepe, e naquele então ambiente viveram. E aí vem algumas teorias, que é onde a gente precisa estar fora delas. Alguns acham que quando os adventistas do sétimo dia tiverem de fugir, vão morar numa montanha, vão morar, portanto, em alguma caverna. Não há esse respaldo bíblico. E não há esse respaldo do Espírito de profecia. O tempo da fuga é, portanto, algo que vai durar pouco tempo, porque neste instante algo solene estará acontecendo na terra. Então, sétima praga. E na sétima praga, temos de nos lembrar que não será uma situação reservada para os ímpios. Toda a terra será atingida por ela. E Jesus terá de tomar uma posição, como nós sabemos que tem exposição bíblica para isso e revelação do Espírito de profecia, para proteger o seu povo. Porque em qualquer lugar dessa terra, o impacto da sétima praga vai atingir a todos. E esta é a razão porque nesta noite eu gostaria de que você entendesse exatamente o porquê da expressão abominação e desolação. O que é uma abominação? Na verdade, essa expressão significa algo que atinge o santo no sentido, portanto, de ser separado, não santo no contexto, portanto, de uma vida de santificação, mas de ser separado. O Senhor havia separado Jerusalém para ser a sua representante. Acompanhe o raciocínio. Quando o exército romano, que então representa a ação do mal, se aproxima do lugar que o Senhor chamou de santo, isso foi contaminado. Isso se chama abominação. Dizendo de outra maneira, a igreja do Senhor tem uma forma de ser, tem uma forma de agir, tem uma forma de viver. Todas as coisas externas que a ela, portanto, se vinculam, tornando a igreja um ambiente impuro. A isto o Senhor chamou de abominação. Então era abominável quando o exército, portanto, chegou e contaminou o ambiente. Mas aí vem um detalhe. A que o Senhor chamou, portanto, de estar contaminado? O lugar santo. Mas Jesus não está se referindo ao lugar santo, o santuário. Ele está usando a expressão lugar santo, referindo-se, portanto, à parte externa de Jerusalém. O que a gente chamaria de átrio de Jerusalém. Ou seja, para fora dos muros de Jerusalém, tudo aquilo é considerado, portanto, santo. Vamos fazer uma vinculação para você entender, depois eu vou aos textos. Observem, acompanhe comigo aqui um detalhe. Onde Jesus morreu? Fora ou dentro de Jerusalém? Fora de Jerusalém, portanto, o lugar onde Jesus havia padecido, toda a Jerusalém é santa. E a parte da própria Jerusalém, internamente, é considerada, portanto, santíssima.
Dizendo de outra maneira, o exército romano começa a abominação na parte externa, quando cerca Jerusalém, sitia, isso está abominando, portanto, o ambiente externo, e quando eles adentram para a própria cidade, eles então a dessolam, ou então desolam. Em outras palavras, assim, a igreja passará pela mesma cena. O que é santo para os dias finais? O ambiente onde a igreja se encontra. E a ela virá, portanto, uma decisão de natureza administrativa e política. Será impedida de se reunir. Como nós sabemos destas coisas? Pelas exposições do Espírito de Profecia. Então vamos começar aqui com alguns textos. Acompanhe comigo, que está em tela, e vamos então resolvendo parte das questões. Observe o que ela diz aqui no grande conflito nesta página. A profecia que ele, se refere a Jesus, proferiu era dupla em seu sentido. Ou seja, se ela era dupla em seu sentido, a pergunta é, então qual era o primeiro sentido que ele colocou? O primeiro sentido que ele colocou foi exatamente o que tem a ver com a própria Jerusalém, com a situação em loco, aquilo que então ocorrera nos anos 70. Mas ela continua e diz, ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém, representava igualmente os terrores do último grande dia. Oi? Então eu não posso estudar Mateus 24, olhando a partir do versículo 15, que está retratando a destruição de Jerusalém, e estar satisfeito somente com essas informações. O que está nos sendo dito é, na verdade, o sentido que Jesus põe aqui, a gente usa uma expressão em teologia, double, ou então double kenderi, que quer dizer exatamente isto, tem um sentido dual, duplo. Se lá significou destruição de Jerusalém, para o tempo do fim significa destruição do mundo. E aí vem, e ela continua e diz, acompanhe comigo o texto, a destruição de Jerusalém representava igualmente os terrores do último grande dia. Então vou lhes apresentar como é que foram esses terrores. Observe. Todos aqueles que desobedeceram o sinal. Qual era o sinal? Quando virdes o exército sitiar, corram. Este é o sinal. Viu, corra. O detalhe é, muitos viram, ela estava então sitiada, houve o recuo, e essa foi a chance que o Senhor preparou uma semana para que os fiéis pudessem fugir. Repetir-se-á o mesmo episódio nessa terra. O decreto que vai proibir a igreja, portanto, de pregar, de comprar, de vender, isto não sairá de maneira abrupta. Haverá um preparo, uma espécie, portanto, de propaganda, de início, para que a igreja se prepare para a grande fuga. Na verdade, eu já estou respondendo a pergunta. Qual é o sinal para os adventistas do sétimo dia tomarem a decisão de saírem de tudo que é lugar? Decreto dominical. Testemunhos Seletos, volume 2, página então 166. Ellen White diz, o sinal para a igreja adventista do sétimo dia, deixar as grandes cidades, preparação para abandonar as pequenas, ela diz, decreto dominical. Então, Deus deu lá no passado um sinal, exército cercou, fujam. No futuro, adventista do sétimo dia, sinal, saiu o decreto, amigo, fuja, abandone, deixe, porque se ficar, repetir-se-á a história do que aí ela põe nessa expressão singular, terrores do último grande dia, sofrimento, morte, aprisionamento, assassinatos. E aí ela continua e diz, Jesus declarou aos discípulos que o escutavam, os juízos que deveriam cair sobre o apóstata Israel
e especialmente o castigo retribuidor que lhe sobreviria por sua rejeição e crucifixão do Messias. Sinais inequívocos precederiam a terrível culminação. E quais foram esses sinais que precederam? Veja, ela está usando a expressão no plural. Que sinais precederam? Eu vos aconselho, leiam esse primeiro capítulo do grande conflito, porque ela apresenta uma série de sinais que ocorreram antes do grande dia da destruição de Jerusalém. Um deles, a voz desse profeta, clamando à noite. E ela trata de um outro grande sinal. Os sacerdotes, ela registra que estavam, portanto, no templo, e uma voz começou, portanto, a aparecer, e eles ficaram perplexos, sem saber do que se tratava. Uma voz, portanto, de lamento, que entrava dentro do santuário. Até que, então, veio a semana seguinte, Sétimo recua, Tito, então, assume, e neste maio, quem fugiu naquela semana, salvou. E quem ficou, perdeu a sua vida. Registro a informação do Flávio Joséfos no livro História, então, dos Hebreus, página 76. Mais de 1 milhão de judeus perderam a vida por falta de obediência ao Senhor. O texto seguinte, eu gostaria que você atentasse no desejado de todas as nações, ela registra nesta página esta informação aí. Da queda de Jerusalém, passaram os pensamentos de Jesus a um mais amplo juízo. Na destruição da impenitente cidade, viu ele um símbolo da final destruição a sobrevir ao mundo. Então, qual é o sentido da destruição de Jerusalém? Tem um sentido dual, duplo. Significa, eu olho de Jerusalém o que aconteceu ali, e a gente tem que se debruçar para entender o que ocorreu, as parafernálias, as dificuldades, e deste aprendizado eu aplico, não por uma questão de vontade, então, volitiva vontade, o faço porque há uma orientação direta. O que aconteceu lá é, então, uma espécie de protótipo, de sinal antecipado do que vai acontecer cá. Então, minha pergunta é, quanto tempo faz que você tem estudado Mateus 24? Para entender o que está por vir. As cenas já estão descritas. Então, meu amigo, a gente sofre se a gente quiser. A gente, portanto, se torna, talvez, um candidato à perdição se a gente quiser. Porque a gente tem todas as informações necessárias para entender que a crise se aproxima. E não é uma crise, portanto, criada por pregadores de alguma forma bombásticos. Não, não se trata disso. Se trata que a gente que ama precisa ensinar para que as pessoas, portanto, não, eu diria, entrem nas dificuldades que estão por vir. Por quê? Desastres naturais, econômicos, políticos, sociais, guerras, abominação da desolação, esse conjunto de coisas, na verdade, prefigura uma destruição iminente do mundo. As coisas não terão controle, mas nós, adventistas, sabemos disso. Aí vem o detalhe, você entende qual é a mensagem distintiva do adventismo? Esta. Isso não tem a ver de falar da graça, não tem a ver de falar, portanto, do amor de Jesus. Isso tem a ver de dizer que todos esses que já cumpriram Mateus 24:14, aceitaram Jesus como Salvador pessoal, precisam entender o que os adventistas entendemos e a eles ajudá-los para que, então, junto conosco, possam prepararem-se para o dia, portanto, do fim. Porque vai chegar. E não está, eu diria, a anos-luz. Os episódios, reitero, no rol dos eventos que Jesus registra, nós estamos chegando às duas últimas cenas. Quais são elas? A fome e a tribulação. São esses dois eventos que estão por vir. Então, estamos na iminência de que esses episódios realmente se, eu diria, descortinem diante de nós. Mais ainda, um outro texto que eu gostaria que você atentasse para, então, esta verdade, está aí em tela. Ela diz assim, Jesus não respondeu aos discípulos falando em separado da destruição de Jerusalém e do grande dia da sua vinda. Então, ponha isso em mente.
Pastor, eu li, mas ainda não me apercebi. O que é que ele está dizendo? Está dizendo assim, ela está dizendo, o que Jesus disse para os discípulos, quanto, portanto, à destruição de Jerusalém e sobre a sua vinda, ele misturou as duas coisas. Então, se eu entendo o que aconteceu com Jerusalém, eu vou saber o que vai acontecer com a destruição do mundo. Então não tem por que a gente ser pego de surpresa. É incrível quando os adventistas do sétimo dia, alguns dizem assim, bem, eu estou surpresa com isso. Surpresa? O Senhor já antecipou, nos deu a resposta, porque Ele nos ama e quer que todos realmente cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não é para que nós nos tornemos um expert para estar discutindo coisas inúteis, como então no primeiro texto que vos apresentei, deixe de fora os discursos inúteis, mas se centrem em Mateus 24 e você vai compreender o que está por vir. Ela diz, misturou a descrição dos dois acontecimentos, houvesse desenrolado perante os discípulos os eventos futuros segundo ele os via, e não teriam podido suportar esse espetáculo. Suas palavras proféticas estenderam-se para além daquele acontecimento. Percebe? Então está muito, eu diria, para além de só a destruição de Jerusalém. A conflagração final no dia em que o Senhor se levantará do seu lugar para punir o mundo por sua iniquidade, quando a terra descobrirá seu sangue e não mais encobrirá seus mortos. Termina dizendo, todo esse discurso foi dado não para os discípulos somente, mas para aqueles que haveriam de viver nas últimas cenas da história terrestre. Estamos vivendo nas últimas cenas? Então sabemos o que é que está por vir. Por isso, meus queridos amigos e irmãos, como então lidar com essas situações que envolvem a destruição? Jesus dá duas orientações. E nós vamos voltar agora para Mateus 24. E vamos chegando à nossa, então, conclusão desta noite. Quais foram as duas orientações? Para o período de Jerusalém, e agora você já entende que tem, portanto, um sentido dual, duplo, ou seja, um double entender. Nós temos, então, de atentar aqui, capítulo 24, vamos fazer a leitura até o versículo 22, Jesus nos diz assim, quando, pois, virdes a abominável da desolação, perceba que primeiro vem uma abominação. Qual foi a abominação? Exército cercando lugar santo. Qual foi a desolação? Destruição de Jerusalém. Isso agora você já compreende as duas expressões. Avançando no verso 16, ele diz, então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Alguém vai para o lado da expressão aqui, e a expressão não promove isso. Fugir para os montes. Fugir para onde, pastor? Como é que nós vamos sair atabalhoados? Que direção tomar? E aí vem um detalhe que eu gostaria que você estivesse aqui amanhã. Qual é o papel dos anjos nesse momento da fuga? Isso nós vamos ver amanhã. Então ele diz assim aqui, Mateus, continua, quem estiver sobre o eirado, não desça tirar de casa alguma coisa. Vamos traduzir isso em linguagem mais próxima. Quem estiver em seus negócios, esqueça deles. Está no escritório, está preocupado em levar o seu notebook, deixa para trás. Saiu o decreto dominical, será uma ordem simultânea. Vem da América do Norte, e por via, portanto, de decreto que a gente chama na ciência do direito, que é então decreto internacional, ele passa a ser recepcionado pelos países signatários. Assinam e a partir daí começa, portanto, a crise em nível, portanto, do que a gente chama de abrangência. De um ponto singular, América do Norte, se irradia para todo o globo. A questão é que a partir da notícia que nós tivermos que saiu o decreto, meu amigo, atente para o conselho de Jesus. Não é momento mais para você estar planejando
em construir, em casar, em ter filhos. Não é momento para isso. Pastor, haverá tempo? Bem, entre o decreto dominical e todos os demais episódios que estão por vir, nós temos uma sessão de tempo curto, aproximadamente um ano. Os 10 episódios que envolvem, portanto, as últimas cenas do mundo, estão dentro desse marco profético. Portanto, uma gravidez dá 9 meses. É possível que a gente tenha problemas dessa natureza. Quais? Gente grávida, gente com criança para amamentar, idosos, pessoas, portanto, com situações lamentáveis de locomoção. Como essas coisas serão cuidadas? E aí precisamos entender o ministério dos anjos nesse instante que está por vir. E não é mais uma espécie de, eu diria, reflexão baseada no achismo. Nós temos diversos textos que eu gostaria de utilizar amanhã para que você compreendesse. Continua a leitura, então vamos ver a sugestão de Jesus, ou então o conselho de Jesus para esse momento. Primeira viu o sinal, fuja. Então, primeiro conselho, amigo, obedeça ao sinal. Questão número 2. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa sua coisa alguma. Em outras palavras, deixa os teus negócios de lado. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Em outras palavras, sua casinha confortável, esqueça dela, porque o que vai acontecer, tu não terás mais acesso. Versículo 19, ele diz: agora uma situação do sofrimento do Senhor, em saber que muitas estarão nessas condições. E ele diz: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E agora vejam o último conselho de Jesus: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Portanto, a oração será a arma de sustentação para os que estão vivendo ou viverão por aquela ocasião. Porque nesse tempo, e aí ele diz, haverá grande tribulação. Não será fácil. Você tem 2 instantes de tribulação na Bíblia. Um que se registra no versículo 9, que esta tribulação não é aqui está a referir-se, portanto, ao versículo que acabamos de ler. Nós temos 2 instantes de tribulação dentro dos últimos eventos, do que a gente chama em teologia de escatologia. Os temas que envolvem eventos finais, ou seja, episódios do fim, nós temos um período de tribulação menor, que envolve, portanto, as dificuldades que vão se somando em razão das guerras, rumores de guerras, problema da fome, tribulação, por causa dessas dificuldades divinas. Contudo, quando adentrarmos ao momento do sinal, entramos então na última e grande tribulação. Esta envolve o período da angústia de Jacó e envolve, portanto, as 7 últimas pragas. Então é preciso atentar para esses 2 instantes. Tribulação que antecede, portanto, o decreto dominical é uma coisa. Tribulação que então ocorre a partir do decreto dominical é outro momento histórico que a igreja, portanto, terá de passar. Então, por fim, conselho de Jesus. Número 1, atente para o sinal. Número 2, ore. Porque a arma do cristão não será a amizade, será exatamente a sua oração. Termina dizendo: não tivesse aqueles dias, e aí é onde entra a profecia, porque o tempo dessas dificuldades é um tempo curto. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, observe o verbo que está. Observe que o pronome é um pronome que retoma uma discussão que a gente chama, portanto, o primeiro verbo está no pretérito, passado, mas o último verbo está no futuro. Percebe como Jesus então põe os episódios, retorna ao assunto de Jerusalém, mas promove o assunto para o tempo do fim. Se não se apercebeu, venha comigo. Observe o verso. Diz assim: não tivesse aqueles dias sido abreviados. Aqueles é passado. Ninguém seria salvo. Isto é pretérito. Agora veja, mas por causa dos escolhidos,
escolhidos, tais dias o quê? Serão abreviados, demonstrando para você e para mim que de fato há um dual no aspecto da destruição de Jerusalém, dizendo de outra maneira, ou com outras palavras, o episódio de Jerusalém para nós pedagógico, para que tenhamos então a condição de tirar lições daí e dizer: Senhor, como é que será o fim? Já vimos a partir do episódio da destruição de Jerusalém: mortes em razão de desobediência, salvação em razão de obediência. Isso é a síntese mais que eu diria que a gente poderia se submeter. Como se salvar? Seja obediente. Como se perder? Não atente para os sinais. E aí vai tocando, achando que o mundo é isso mesmo, que tudo vai ser resolvido à base de pacotes de economia, pacotes então da justiça, pacotes, portanto, dos governos, quando o Senhor Jesus diz que, através de Ellen White, de que nós teremos então dias terríveis. Quero fazer uma última leitura por fim, nesse texto aqui, e por favor, não se amedronte nem chore, apenas medite. Cristo viu em Jerusalém um símbolo do mundo endurecido na incredulidade e rebelião, apressando-se ao encontro dos juízos retribuidores de Deus. Observe, o mundo estará endurecido, incredulidade, rebelião, e isso tudo é uma situação que se apressa para que então os juízos de Deus sejam aí postos. As desgraças de uma raça decaída, oprimindo-lhe a alma, arrancavam de seus lábios aquele clamor extremamente amargurado. Jesus, olhando para a última geração, viu o mundo envolto em engano semelhante ao que causou a destruição de Jerusalém. O grande pecado dos judeus foi rejeitarem a Cristo. O grande pecado do mundo cristão seria rejeitarem a lei de Deus, fundamento do seu governo no céu e na terra. Os preceitos de Jeová seriam desprezados e anulados. Milhões na servidão do pecado, escravos de Satanás, condenados a sofrer a segunda morte, recusar-se-iam a escutar as palavras de verdade no dia de sua visitação. Terrível seria, estranha presunção. Esta é a cena que o mundo se encontra: incredulidade, rebelião, e tudo isso provoca em Deus uma pressa para trazer a esta terra seus juízos. E aí faço-lhes uma pergunta: como estamos para enfrentar o que está por vir? Que nível de intimidade eu tenho tido com os céus, com o meu Deus, com o meu amigo Espírito Santo, para que então minha fé seja robusta o suficiente para enfrentar o que está por vir? Você acha que adventismo é vir à igreja numa quarta, num domingo, num sábado? Como está a sua vida em comunhão com Deus? Como está a sua intercessão em prol dos seus filhos? Em prol dos seus amigos? O que você tem levado de conhecimento desta verdade para o mundo que está na iminência da última cena da mão de Deus trazendo juízo? Meus queridos amigos e irmãos, estamos vivendo de fato a última crise da terra. E ela se aproxima velozmente. Não há controle mais entre os seres humanos. Não pense que amanhã nós teremos um pouco mais de justiça social. Teremos mais proteção. Não. Você precisa se lembrar que somos peregrinos nesta terra. Deixe o seu olhar mais desapegado destas coisas. Tudo aqui vai ficar. Mantenha seus pés na terra, mas a sua mente, seu juízo, sua psique nos céus, porque é de lá onde vem o seu socorro. Amém. Então eu gostaria de nesta noite apelar mais uma vez ao seu coração: seja porta-voz desta verdade, vive essa verdade, compartilhe dessa verdade, porque almas estão no limiar de uma decisão
esperando que algo diferente aconteça. E nós temos esta verdade singular. Eles aceitaram Jesus. Eles já amam a Cristo, mas eles não sabem o que está por vir. E nós sabemos. Então, esta é a mensagem adventista distintiva. E aí, o que reclama de todos nós dos céus? Comunhão. Eu gostaria de interceder por vocês nesta noite. Sei que os sofrimentos para alguns às vezes passam a ser antecipados, não? Há certas pregações e conhecimento que podem despertar em você uma espécie de medo, de pânico, mas eu gostaria que você lesse comigo exatamente algo particular aqui na Bíblia Sagrada e agarrasse a esta promessa. Por favor, Romanos capítulo 8, versículo 1. Nisto mantenha a sua fé. Nisto agarre a sua esperança. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Então não tema o que está por vir. Tema antes, porém, se você não está em Cristo Jesus. Porque se você está, praga não te atinge, problemas não te cercam, a ponto de você perder sua esperança em Jesus. Porque nele nós depositamos nossa confiança. Amém. Vamos orar. Santo Deus, amado Deus Todo-Poderoso, gratidão pelo privilégio de sabermos tanto em Tua Palavra do que está por vir. Não é fácil, Senhor, muitas vezes ter tantas informações, porque elas de alguma forma nos deixam ou mais responsáveis ou atrevidos. Mas nesta noite a Tua igreja recebeu de Ti as orientações de como deve se comportar em relação ao que está por vir. Eu te imploro a Tua misericórdia para estes Teus filhos. Dê-lhes confiança. E agarrem-se a esta promessa singular. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Sejam eles porta-vozes de verdades que de fato transformam pessoas. Para este momento solene que a Tua igreja está expectando e se preparando, que tem a ver com a Tua promessa singular do derramamento da chuva serôdia, capacitando a todos a enfrentarem as últimas cenas. Meu Deus, tende misericórdia de muitos inocentes, que não sabem do que nós sabemos, que muitas vezes não estão sequer atentos ao que está por vir. Sinais estão ocorrendo, como na melodia de músicas aí são cantadas. Sinais estão ocorrendo ao nosso redor, mas nós te imploramos que não apenas os sinais nos impactem, mas tão somente a Tua graça e a Tua justiça. Dá-nos um sono reparador, confiança em Ti e a certeza, meu Deus, que Tu estás com as Tuas mãos estendidas sobre esta Tua igreja. Prepara-nos para nos encontrar contigo. Em nome de Jesus. Amém. Que bom que a gente compreende essas coisas. Eu percebo que nós, adventistas, estamos precisando retomar cada dia uma consciência maior da palavra de Deus. Esse foi um dos objetivos de trazer aqui o pastor Cícero. Às vezes nós nos acomodamos com o superficial.